esses corpos. Se essa polícia, pastor, não acha um corpo com corte de bisturi, não vai dizer, foi satanismo? Sim. Então eles pegam aquele satanista que trouxe os 4 amigos, que agora estão mortos, colocam eles sentadinhos no carro, mortos, e aquele satanista que trouxe, fica possuído por um demônio, pega o carro, vai em alta velocidade e dá de cara com uma carreta. Aí aparece no jornal amanhã, grave acidente na Dutra, 5 jovens morrem, despedaçado. Ninguém vai achar um pedaço de corpo com corte de bisturi, despedaçado. O carro queima, e assim todos os dias, pessoas que foram sequestradas, ritualizadas, mortas por satanistas, estão aparecendo. Tem pai e mãe velando o filho que morreu de acidente. Talvez ele não tenha morrido de acidente, talvez ele tenha morrido antes, foi ritualizado, e depois foi desovado. O corpo dele foi despedaçado. É muito mais jogo para o satanismo fazer isso, do que começar a sumir com o corpo. Começar a aparecer 10 pessoas, desapareceu 10 pessoas, a polícia já vai abrir o olho, porque tem alguma coisa acontecendo. Desse jeito as pessoas não desaparecem, só que elas aparecem, todas elas detonadas, mutiladas. Essa é uma das estratégias do diabo. Outra estratégia, que eles usam muito, e atenção quem tem criança pequena, isso eu fiz muitas vezes, ir em colégio de criança, como se fosse buscar um filho, um parente pequeno, e botando a mão nas cabeças das crianças. Olha que bonitinho que você é, olha que bonitinho que você é, amaldiçoando as crianças. Não deixe alguém que você não conhece botar a mão na cabeça do seu filho. Não deixa. Amaldiçoando. Outra coisa que eu já fiz muitas vezes, ir em mercado, amaldiçoar a comida. Mercado, eram missões. No 3º grau tinha missões, então eu ia no mercado. Minha missão era no mercado tal, amaldiçoar. Eu ia prateleira por prateleira, amaldiçoando o alimento. Aí tem muita gente que come sem orar, come comida amaldiçoada, depois tem problema gastrointestinal, tem problema no estômago, tem problema de azia, de úlcera, não sei mais o que, câncer, e não sabe por quê. E aí ora por cura e nunca é curado. Por quê? Porque ele não está doente, ele está amaldiçoado por um demônio. Ele tem que ser liberto. Aí o demônio manifesta, sai, e a pessoa nunca mais tem aquela doença. Por quê? Porque não era uma questão de cura, era uma questão de libertação. Doença é desgaste do organismo, é na área da cura. Libertação é uma opressão ou uma possessão demoníaca na área do espírito, é uma outra área. Então, sabe, existe muito disso. Crianças, e atenção para você, muita atenção agora, muita atenção nisso. Crianças que vão passear com parentes ímpios, ou com vizinho. Mães, em nome de Jesus, as mães. A mãe normalmente é mais propensa em largar o filho com qualquer um. Desculpa falar isso. Por quê? Porque fica o dia inteiro com a criança zucrinando a cabeça. Aí o vizinho fala, olha, nós vamos passear no sítio no final de semana, a tua filhinha é amiga da minha filhinha, não dá para levar a tua filhinha junto? Pode levar a passear. Ai, vamos passar um final de semana sossegado, só eu e você. Nós tivemos um caso de uma menina que tinha seus 7 para 8 anos, amava a igreja, vinha nos cultinhos, na escolinha, chegou um certo momento, não queria mais, do nada. E a menininha, que era uma menininha santa, começou a botar, a mãe dela não comprava mini saia, essas coisas, porque era uma senhora crente, ela pegava a camiseta do irmão, e vestia na cintura e dobrava igual mini saia, e ficava dançando essas danças que nós vemos por aí, sensuais, sendo que essa menina nunca tinha assistido um programa de televisão ou um vídeo que mostrasse aquilo. E a mãe desesperada não sabia o que era. Eu fui pregar numa igreja e ela me chamou e falou, pastor, a situação é essa. E nós fomos orar com a menina manifestou o demônio com 7 anos de idade. Um demônio poderoso, que 4 homens adultos não seguravam uma criança de 7 anos. E aí no meio da libertação eu falei, Senhor, eu preciso de discernimento, porque eu nunca vi um negócio desse. E o Senhor me levou, o Senhor me tirou dessa terra, e me levou até um lugar, era à beira de um rio, tinha uma pedra alta, que dava da altura daquela caixa de som preta ali, e o riacho passava bem numa curva assim, e tinham árvores, muitas árvores, e um descampado, e o Senhor me mostrou aquela menina sendo oferecida a Satanás. E eu chamei a mãe e falei, tua filha foi oferecida ao diabo. E ela disse, não pode, nós somos crentes, nunca fizemos isso, ela nasceu na igreja. E a mãe, como é que pode esse negócio? Falei, segura a menina aí, continuei orando. E o Senhor me mostrou ela saindo num carro azul marinho, escuro. Eu falei, eu vejo essa menina com um casal que não são vocês, saindo num carro azul marinho. Era o vizinho.
vizinho era satanista, pegou a menina, levou para uma chácara, ofereceu ela ao diabo, e com demônios hipnotizou a menina, que ela não se recordava do que tinha acontecido. Podia se perguntar para ela, ela não sabia o que tinha acontecido, eles apagaram da mente dela. Na hora que nós oramos, expulsamos o demônio, eu ordenei que a memória daquela menina tivesse voltado. Quando ela foi liberta e voltou, a primeira coisa que a mãe perguntou, falou: o que fizeram com você quando foi naquela chácara? E ela falou: mamãe, eles me deitaram numa pedra que tinha no chão, tiraram a minha roupa, e começou a detalhar tudo o que tinham feito com aquela menina. Irmão, são cenas que eu não quero falar para você. Ah, mas é que o meu vizinho é uma bênção. Teu vizinho é crente convertido, tu conhece a vida dele? Não, então você não sabe se ele é uma bênção. Não solte o teu filho de qualquer jeito. Eu estava no Rio de Janeiro, eu, minha esposa e meu filhinho tinha 1 ano e 1 mês. E nós no shopping, eu sentado no banco, no corredor do shopping, conversando com um pastor amigo meu, minha esposa e a mulher do pastor andando no shopping, vendo vitrine. Mulher é uma benção, chega no shopping e esquece o mundo. E aí, eu de olho no Mateus, e de repente, eu olhei que tinha um camarada parado poucos metros, porque nós estávamos num entroncamento assim, nos corredores, e eu estava longe da Francine e não parecia que ela estava com a gente. E um cara parou assim no corredor e ficou olhando para elas. E eu imaginei que ele estava olhando para minha esposa. Afinal de contas, minha esposa é uma mulher muito bonita, e eu não ligo para isso. Eu pensei: o cara está olhando para minha mulher. Mas ele veio seco olhando para o meu filho. E ele veio andando olhando para o meu filho, e chegando próximo, e eu levantei e falei: Fran! E ela olhou. A hora que ela olhou, o cara saiu de perto e saiu correndo. Ele ia sequestrar o meu filho. Sabe, às vezes vai no shopping, fica colada na vitrine, e as crianças soltas. Aquela menina em Portugal, o pai e a mãe foram jantar no restaurante, deixou o filho no hotel. Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu não acredito. Entendam uma coisa: se o camarada não está em Cristo, ele é capaz de qualquer atrocidade. A Bíblia fala que nos finais dos tempos, o amor se esfriaria de quase todos. Vocês estão em Guarulhos, vocês sabem o que aconteceu esses dias atrás por aí. O amor se esfriará de quase todos. Em Campo Grande, uma moça da nossa igreja de lá, estava na rua, e ela desceu do carro, e a hora que ela desceu do carro, ela viu uma carteira no chão. E a hora que ela olhou para a carteira assim, veio uma senhora do lado e falou: ah, você achou minha carteira, muito obrigado. Ela não tinha nem falado nada. Obrigado, eu quero te recompensar, eu quero dar uma recompensa por isso. Eu, não precisa, eu nem fiz nada, eu só vi a carteira. Não, eu vou te dar R$50 de recompensa. Ah, tá bom então. Então vem comigo aqui na esquina, porque ali eu vou pegar com o meu chefe ali naquela lojinha da esquina ali, vem comigo. Não, mas a minha filhinha, não, minha amiga cuida da tua filha, vem rapidinho, vem. E ela foi. Quando ela chegou perto da esquina, o Espírito Santo gritou com ela, falou: volta! Quando ela voltou, aquela moça estava na metade da quadra com a filha dela, levando embora. Você sabe quanto custa uma criança no mercado negro hoje? Viva, até 3 anos de idade? $180 mil. É jogo. Dados da ONU, é jogo. O satanista sequestra, usa os órgãos que ele quer, vende o resto, é jogo. Cuide do filho que você tem em casa. Cuide do filho que você tem em casa. Esse livro Revelação fala sobre isso, queridos. Fala sobre sequestro de crianças e vendas com dados reais. Dados reais, valores locais, situações, dados reais. Dentro do satanismo, se adora os 4 príncipes. E nós temos uma revelação de Deus para a igreja, que eu nunca falei em igreja alguma sobre isso. Eu vou falar. Deus me encorajou de falar hoje. Na época em que, eu estou falando dados do satanismo, queridos, isso não está na Bíblia, eu trago de dentro do satanismo, se Deus me permitiu sair para eu contar. Eu não quero que você acredite nisso, eu quero que você ouça apenas. Acredite na Bíblia, só acredite na Bíblia. Isso é um dado histórico que não vai fazer a menor diferença na tua vida. Dentro do satanismo, eles dizem que quando o querubim da guarda ungido traiu a Deus e caiu, esse querubim da guarda ungido não era Lúcifer como nós pensamos, era Satanás. O nome dele era Satanael. E ele caiu do céu até a terra, ao abismo, e foi consumido por um fogo. A Bíblia diz isso no livro de Ezequiel, capítulo 28. E quando ele foi consumido, ele perdeu as suas forças. Pelo fato de perder suas forças, diz o satanismo, pregado pelos grandes mestres contemporâneos, como Aleister Crowley, Anton LaVey, que alguns demônios se levantaram contra Satanael, que passou a se chamar Satanás. E o demônio que se levantou era um demônio chamado Baal-Zebub, ou como nós conhecemos aqui, Beelzebub, o deus das moscas, e dominou o inferno. Mas Satanás estava cansado, quebrado, mutilado, mas ainda
tinha o poder da persuasão. Então ele reuniu 3 demônios poderosos e formou o principado. Os 4 reuniu Leviatã, Belial e Lúcifer. E tomaram de novo o comando, e aí o inferno então se dividiu em principado, 4 príncipes, potestade e 8 príncipes, dominadores e forças. Esses 4 príncipes estabeleceram eras para trabalhar na terra. Nós não temos uma matemática exata de quanto pode durar isso. Mas a era foi a era que Lúcifer comandou. Foi o período do exílio no Egito. E se você der uma olhada em alguns desenhos, talvez vocês seria bem legal, né, se nós mostrássemos na telinha ali. Aquele desenho chamado o olho de Lúcifer, já viram? É um olhozinho assim, com um negocinho do lado puxadinho. Já viram isso? É um desenho egípcio, que tem todas... eu estive no Museu Britânico em Londres, e lá tem uma área de egiptologia. Então, muitos escritos egípcios contêm aquele desenho do olho de Lúcifer. Por quê? Porque o príncipe que dominava a terra naquela época era Lúcifer. O segundo príncipe que dominou a terra, no período do exílio babilônico, era o príncipe chamado Belial. Você pode perceber que a partir da hora de Eli, Samuel em diante, começa a se entrar o nome Belial na Bíblia. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Os filhos de Samuel eram filhos de Belial. Por quê? Porque a partir daquela hora, começou a entrar o domínio de Belial na terra. No terceiro domínio, entrou Satanás, que já estava reestruturado no período de Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque Satanás era um querubim da guarda ungido, estabelecido. Ele estava na 4ª posição no céu. Era muito amigo de Jesus. O livro de Jó fala que quando foi criado o mundo, as 2 estrelas da alva cantavam juntas. E a Bíblia chama Satanás estrela da alva e Jesus estrela da alva. Então eles se conheciam. Era interessante, era um plano muito bem feito, que Satanás viesse na época de Jesus, porque ele teria maior condição de impedir, de desencorajar Jesus de cumprir a missão de ir até a cruz. Passado esse tempo, entraria na terra o 4º príncipe, e é aqui que eu entro. Nós entramos no período do 4º príncipe. Passou o período de Satanás na terra, e nós entramos hoje no período de Leviatã, a besta que emerge das muitas águas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 41. Eu quero ler um texto para você. Jó 41, livro de Jó, capítulo 41, verso 1 diz assim: poderás pescar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás as suas súplicas para contigo, ou brandamente te falarás? Fará ele concertos contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou prenderás para as suas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, e lembra-te da peleja, e nunca mais tentará tal coisa. Eis que a sua esperança falhará. Porventura, nenhum à sua vista será derribado? Ninguém há tão atrevido que o despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Olha que interessante Deus revelando para Jó. Deus falando, tudo está debaixo do céu é meu, e eu não vou me calar a respeito dos seus membros. E quem que ele está falando? Quem são esses membros? O principado. Aqui diz que Leviatã estava dormindo, e ele disse que ninguém tinha coragem de acordá-lo. Presta atenção nos versos seguintes. Eu vou pegar aqui a partir do verso 15. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como um selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem um assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas